Já aqui no estúdio comigo, Elivaldo Barbosa. Tudo bem, Elivaldo? Olá, Nájila. Tudo bem, Nájila? Tudo tranquilo? Bom dia para você que nos acompanha nesta quinta-feira. Bom, Elivaldo, vem repercutindo a questão de que no último domingo, vários deputados, falando aqui da nossa realidade no Piauí, vários deputados estaduais foram bem votados, né? Acho que eu posso dizer isso, mas não foram eleitos. Como explicar? Pois é a tal eleição proporcional. Esse é um critério muito democrático até, muito embora seja até questionado. Como é que eu tenho mais votos do que um deputado que foi eleito e eu não fui? Vamos dar aqui alguns exemplos, vamos mostrar aí na tela, que nós tivemos aí, por exemplo, o caso de deputados como Rubens Vieira, do PT, com 28.835 votos, e lá do outro lado nós temos o pastor Gessivaldo Isaías, do Republicanos, que ficou na suplência, na primeira suplência. Olha, ele teve 29.216 votos. Doutor Gil Carlos foi eleito com 23.805 votos. Ali do outro lado, Bessá, do Progressistas, teve 27 mil e ficou de fora. E Evaldo Gomes, deputado reeleito, teve 20.920 votos. E ali nós temos dois, Varton Lacerdas, do PT, que ficou com 23.454 votos, e Oliveira Neto, do PT, que ficou na segunda suplência, teve ainda mais votos do que Evaldo Gomes. Então, por que isso acontece? Porque o critério da proporcionalidade favorece o partido, o desempenho do partido. Então, a menos que ocorra, Nájila, um fenômeno eleitoral naquele partido, que tenha mais votos do que todo mundo, tem uma votação majoritária. Aí ele empurra o partido e, às vezes, consegue eleger até integrantes que têm uma quantidade pequena de votos, embora hoje a lei estabeleça o mínimo de voto para que o parlamentar seja eleito. No caso de deputado estadual, 12 mil votos. Menos disso, nem que o partido consiga um parlamentar atingir a legenda toda de 50, 55 mil votos, mesmo assim não consegue. Então, é um critério que favorece o partido, que permite uma representatividade mais plural no parlamento. Eleição majoritária envolvendo um parlamento só no Senado Federal, em que o eleito é aquele mais votado. É uma eleição majoritária. Mas na Câmara Federal, nas Assembleias Legislativas e nas câmaras municipais, o critério é partidário, proporcionalidade, o desempenho de partido e, lógico, dentro do partido, os mais votados é que conseguem as vagas. Se um determinado partido consegue ali votos suficientes para eleger 3 deputados estaduais, então os 3 mais votados do partido ficam com as vagas destinadas ao partido. Então, é um critério que às vezes é questionado, chegou até a ser discutido na reforma política de 2017, acabar com esse critério, ser o distritão, um voto majoritário para o parlamento. Eu acho essa fórmula mais democrática e que permite parlamentos mais plurais, mais representativos dos partidos, da sociedade e fortalece mais o processo democrático brasileiro. Importante essa sua explicação, porque tem muita gente que já foi para a ponta do lápis e o papel ali, fazer as contas dos votos obtidos por cada deputado e não entendeu. Ou seja, não é só a matemática. Não é só a matemática. A matemática é importante, você tem que somar o voto obtido pelo partido, dividir pelo seu denominador de uma equação com o numerador sendo os votos válidos, e ali determina a quantidade de vagas que aquele partido vai conquistar naquela eleição. Aí dentro do partido, os mais conceituados, eu diria assim, os com melhor desempenho, nem conceituados, todos têm o seu conceito adequado, porque foram candidatos obedecendo todos os requisitos legais. Mas aqueles que obtiveram melhor desempenho eleitoral são aqueles que ficarão com a chapa. Por exemplo, no Progressistas, os candidatos que tiveram mais votos do que petistas, mas lá no Progressistas, eles ficaram atrás dos que foram eleitos, que tiveram mais votos do que eles. Então, é um processo, sim, aparentemente complexo, mas, na verdade, respeita muito um critério que permite um parlamento mais plural e mais democrático. Bom, agora nós vamos falar de segundo turno, Elivaldo Barbosa, porque os presidenciáveis Bolsonaro e Lula estão naquela corrida, contando aí o relógio para conseguir adquirir mais apoio, mais adesões, para conseguir a tão desejada vitória no segundo turno. Vamos falar primeiro do candidato Lula. Vamos ser, Nájila, até porque hoje os candidatos, só hoje, o primeiro turno terminou em domingo, mas esses dias todos foram de reuniões, buscas de apoio, de adesões para o segundo turno. E só hoje os dois começam a ir para as ruas para o contato direto com o eleitor. Bolsonaro em Belo Horizonte abre o segundo turno da campanha do presidente em busca da reeleição, e Lula, pela oposição, começa o segundo turno em São Bernardo do Campo, em São Paulo,
no ABC Paulista, onde ele praticamente começou lá a sua atividade pública no início dos anos 80. E ontem, Lula reuniu os aliados, governadores eleitos, senadores, deputados estaduais, presidentes de partido, como o Carlos Lupe, que foi lá levar a posição do PDT de apoiar Lula no segundo turno. Do Piauí participaram a governadora Regina Souza, o governador eleito Rafael Fonteles e também o senador eleito Wellington Dias. E alguns governadores, como Helder Barbalho, do MDB do Pará, que foi lá também declarar o apoio a Lula. Foi um momento importante dessa transição do primeiro para o segundo turno. E nós temos aí uma mensagem que nos foi enviada do governador eleito do Piauí, Rafael Fonteles, sobre esse encontro. Só o Piauí, com menos de 2 milhões de votos, representou uma maioria de 1.111.000 votos para o senhor. Então, a gente vai continuar nessa meta, perseguindo essa meta, para contribuir para a sua vitória no dia 30 de outubro, que é a eleição mais importante para o país. Eu acredito que todas as redes sociais são importantes, mas os grupos de WhatsApp é algo fundamental, dado a expertise que o outro lado tem em inventar mentira e propagar isso nas redes sociais, especialmente nos grupos de WhatsApp. Então, acho que essa é uma trincheira que a gente tem que reforçar bastante. E ontem o fato mais, eu diria assim, relevante do ponto de vista da estratégia para o segundo turno de Lula foi a adesão anunciada pela ex-candidata Simone Tebet, do MDB. Ontem apresentou lá as razões de apoio e de envolvimento dela na campanha de Lula no segundo turno. Era uma posição já esperada. Simone Tebet teve um desempenho, ficou em terceiro lugar no primeiro turno, com quase 5 milhões de votos, e é uma posição que, sem dúvidas, fortalece o palanque de Lula no segundo turno. Agora foi uma posição dela, da ex-candidata, da senadora Simone Tebet. Não representa a posição do MDB, Nájila, que está dividido. Uma parte está com Lula desde o primeiro turno e é reforçada agora com Simone Tebet, mas tem uma outra parte que está com o presidente Jair Bolsonaro. Ontem mesmo, lá em Brasília, nós tivemos um anúncio público do governador reeleito do Distrito Federal, Ibanez Rocha, que declarou apoio, envolvimento, engajamento à campanha em busca da reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Foi um ato de campanha já, digamos assim, esse comunicado de Ibanez Rocha, que rompeu, inclusive, uma tradição da política lá do Distrito Federal. Ele foi reeleito. Lá, normalmente, os governadores nunca conseguem a reeleição. E no sul do país, Ratinho Júnior, do MDB, do PSD, o PSD liberou os seus filiados, liberou as suas lideranças. E lá do Sul, Ratinho Júnior ratificou o apoio a Jair Bolsonaro neste segundo turno. Ratinho Júnior foi reeleito com uma votação de grande robustez, foi com uma grande margem de votos reeleito no primeiro turno. Então, a gente percebeu aí a movimentação de Lula em busca de partidos como o PDT, de presidenciáveis, como Ciro Gomes e Tebet, e Bolsonaro estreitando relações com aliados governadores. Foi com Romeu Zema, com o governador Rodrigo Garcia de São Paulo, o governador Cláudio Castro, que é do mesmo partido, apenas foi um reforço de aliança no Rio de Janeiro, agora no Distrito Federal com Ibanez Rocha e também lá no Paraná com Ratinho Júnior. E hoje, Nájila, o presidente reúne aliados que participaram diretamente das eleições, principalmente os eleitos do Piauí, por exemplo, estão na comitiva os eleitos federais Júlio Arcoverde e Átila Filho, mas já estão em Brasília as deputadas Margarete Coelho, que ficou na primeira suplência do Progressistas, e Iracema Portela, que concorreu na chapa que foi derrotada aqui no Piauí como vice-governadora. E Iracema Portela fala sobre a campanha do segundo turno e o apoio do Progressistas ao presidente Jair Bolsonaro. Por tudo que o governo Bolsonaro fez, apesar de enfrentar a maior pandemia da história da humanidade. Eu peço que você compare os dois nomes. E peço a você que cuida da sua família, que cuide do futuro dos seus filhos, cuide do futuro da sua cidade, cuide do futuro do nosso estado e vote Bolsonaro 22.
Segundo turno, então, digamos, acirrado mais do que o primeiro, Elivaldo? Exatamente. São dois candidatos. A campanha vai estar apenas no seu início, ainda é cedo, mesmo com a vantagem obtida pelo candidato Lula no primeiro turno, mas mesmo assim é muito arriscado, é muito precipitado você já adiantar aqui, sacramentar o resultado, o desfecho da eleição do dia 30 de outubro. A campanha está apenas começando, vamos aguardar a movimentação dos dois palanques nas próximas semanas para saber realmente se há uma tendência consolidada para a eleição do segundo turno na corrida presidencial, Nájila. Ok, Elivaldo. Bom dia para você. Você volta agora para a Rádio Cidade Verde. Voltando para lá. Acorda Piauí. Acorda Piauí, daqui a pouco na CV+, nós teremos também a comunicação de Nájila Fernandes. E aqui até amanhã. Com certeza, até amanhã. Vamos tchau. estar juntos aqui amanhã, né? Até lá, então. Até lá, bom dia.